Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa Mensagem da Cruz, programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor William Rafael. Hoje é dia 27 de janeiro de 2024, dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós ainda ouviremos boas músicas, a sabedoria da semana, nosso momento de oração, a reflexão na palavra de Deus, tudo isso e muito mais aqui no programa Mensagem da Cruz. Fique sintonizado conosco, eu tenho certeza que Deus tem a palavra ao seu coração. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E vamos à sabedoria da semana. Texto de hoje, Provérbios 27, versículo 1, que diz: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Ó, profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Levanta suas mãos. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Igreja, para você poder ficar livre com as suas mãos pro alto, adorando o Senhor Jesus. Aleluia! Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Abre os seus braços ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Começa a curar no meio do seu povo, Senhor. Aleluia. E nesse instante eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Nós estaremos orando pela sua vida, mas também, sobretudo hoje, pelas pessoas que estão passando por necessidades essas que ainda são básicas a muitas famílias, a muitos pais que choram, que pranteiam, que lamentam, que buscam a saída, pois passam dificuldades e por vezes muitas crianças também ainda estão assim. Vamos orar nesse instante? Vamos clamar ao Senhor a sua bênção, vamos clamar ao Senhor a sua misericórdia, vamos clamar ao Senhor por estas famílias.
falar com Deus. É momento de oração. Pai amado, obrigado por esse dia, por cada um dos nossos ouvintes, pelas tuas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Mas nesse instante, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti aqueles que passam dificuldades. A Tua palavra diz que os pobres sempre estarão em nosso meio. A terra nunca chegará a uma perfeição plena, onde a desigualdade social haverá de se acabar. Isso não acontecerá, pois a Tua palavra mesmo, Senhor, nos mostra que os pobres sempre existirão. Mas, ó Pai, nós oramos por aqueles que passam dificuldades básicas. Quantas famílias que nesse instante estão angustiadas porque lhes falta o pão, porque lhes falta o alimento, porque não conseguem fazer as refeições devidamente, e há muitas crianças que sofrem com isso e também idosos. Tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos que tudo isso é consequência do pecado, por vezes consequência de nossas decisões e tantas outras vezes consequência do nosso mau planejamento, mas há tantos que sofrem, Senhor, e que não desejaram, e que não fizeram absolutamente nada para que isso acontecesse, mas o simples fato de nós sermos humanos e estarmos, ó Deus, fadados ao pecado, a nossa situação, a nossa miserabilidade se evidencia através, ó Deus, de situações assim. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia destes que estão sofrendo, que a Tua igreja possa atuar perante aqueles que ela tem conhecimento, mas há tantos que nós não sabemos nem conhecemos. Que o Senhor seja misericordioso e utilize de vidas, de pessoas próximas para socorrer os necessitados. Pai amado, nós entregamos em Tuas mãos a cada um dos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que talvez nesse instante estão passando em algum local e ouvindo esta programação e estão enfrentando duras dificuldades. Que o Senhor atue com providência na vida deles. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Querido ouvinte, nós agora iremos para o nosso momento da mensagem, da reflexão da Palavra de Deus, e dando sequência às nossas reflexões anteriores, onde nós estamos meditando no Salmo 40. Hoje eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 40, versículo de número 5. Salmos de número 40, versículo de número 5. Nós já meditamos no Salmo 40 de 1 a 3, semana passada no Salmo 40, versículo 4, e hoje eu quero ver com vocês o versículo 5 deste maravilhoso salmo que diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Texto que nós acabamos de ler, querido ouvinte, nos mostra a respeito de algumas verdades que nós não podemos esquecer. Como nós já temos meditado nesse salmo e temos visto, Davi, no salmo de número 40, nos fala sobre aquilo que Deus havia feito na sua vida. Ele inicia o salmo dizendo que esperou confiantemente pelo Senhor. O Senhor se inclinou para ele, o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, lhe colocou os pés sobre a rocha. E logo em seguida, no verso 4, ele fala que é bem-aventurado o homem que põe nele a sua confiança. Então, o que nós encontramos no Salmo 40 é um relato de uma experiência que o salmista teve com Deus, aonde ele aprendeu a confiar no Senhor, aonde ele aprendeu a esperar no Senhor, aonde ele aprendeu o quão bom é confiar no Senhor e esperar no seu santo tempo. Diante disso, ele então agora começa a rememorar as muitas maravilhas que Deus havia feito em sua vida. Ele nos fala especificamente no Salmo 40 de uma delas, que foi o fato de Deus o ter tirado de um tremedal de lama. Nós não sabemos o contexto exato quando isso aconteceu e a que momento específico Davi estava se referindo. Mas o fato é que o rei Davi teve muitos altos e baixos, não apenas com respeito
aos momentos em que ele pecou e desagradou em desobediência ao Senhor, mas em muitos momentos aonde o rei Saul o perseguiu, aonde o seu filho Absalão o perseguiu, aonde outras lutas vieram a surgir, e muitas foram as aflições que Davi então enfrentou como rei, como servo do Senhor. Mas em meio a tudo isso, o versículo 5 agora nos chama a atenção por dizer que quantas maravilhas o Senhor tem feito por ele. Outras versões vão dizer as maravilhas que tens operado. Então, o que Davi quer nos mostrar no verso 5, queridos irmãos e ouvintes, é que nesse texto nós temos algumas verdades das quais nós não deveríamos esquecer. A primeira delas é que Deus realiza maravilhas. E ele vai dizer isso logo no início do Salmo: Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Lembrar de tudo aquilo que Deus fez, lembrar de toda a sua história, olhar para trás é perceber o quanto que Deus já havia feito em sua vida. À medida que nós olhamos para o passado, nós podemos perceber o quanto que Deus já fez por nossa vida, o quanto que Deus nos abençoou, o quanto que Deus agiu de maneira extraordinária e sobrenatural para que no cumprimento de sua vontade, até mesmo às vezes por meio do nosso sofrimento, das nossas angústias, mas em tudo isso, no final, todas as coisas contribuíram para o bem daqueles que amaram ao Senhor, conforme nos diz Paulo. Quando olhamos para trás, nós lembramos de que muito fez o Senhor por nós, mesmo sem sermos merecedores. É assim que nós poderíamos observá-lo da Escritura Sagrada no contexto do deserto. Deus enviou o povo para passar 40 anos caminhando a um terrível deserto. Mas nesses 40 anos, no pior lugar para se estar, num lugar insípido, num lugar árido, num lugar onde não há vida, onde só há morte, Deus mostrou quão poderoso Ele era. E a caminhada de 40 anos, que estava destinada ao fracasso aos olhos do homem, foi na verdade uma caminhada de muitas bênçãos, realizações, maravilhas extraordinárias operadas pelo Senhor. Ao olhar para trás, ao chegar na Terra Prometida, o povo viu o quanto que Deus havia operado e feito na vida deles. Não é diferente hoje. Por mais que nós estejamos em outro contexto, mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor, continua também operando maravilhas em nosso favor, para o louvor da sua própria glória. Ele vai dizer: meu Deus, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Primeira verdade que nós não podemos esquecer é de que Deus ainda realiza maravilhas. Mas uma segunda verdade que nós não podemos esquecer, à luz do versículo 5, é que Deus tem planos que não podem ser frustrados. E o verso 5 então vai dizer: e os planos, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Outras versões vão dizer: não se pode relatar os teus desígnios. E a ideia aqui é: os planos de Deus que foram assim feitos para a nossa vida não podem ser frustrados. Diferente do ser humano, quando a Bíblia fala sobre os planos, sobre os desígnios de Deus, nós devemos entender que, diferente do ser humano, Deus é um Deus imutável, Ele não muda. É também um Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. É também um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Diferente de nós seres humanos, que por vezes planejamos algo, mas não realizamos, porque nos falta poder, porque nos falta previsão. Ora, quantas vezes você certamente planejou e intentou uma viagem, mas um dia antes, uma semana antes, ou até mesmo na hora de viajar, um imprevisto lhe faz voltar atrás. Uma surpresa, algo inesperado, uma doença, um problema até mesmo no meio de transporte que você teria, o impede de viajar. Nós fazemos planos para o futuro, planos para a nossa carreira, planos para a nossa saúde, planos para a nossa família, mas nem sempre conseguimos realizá-los. Por que isso? Porque nós somos mutáveis. Nós não temos conhecimento do amanhã, nós não temos conhecimento do futuro, nem temos o poder e o domínio em nossas mãos para fazer todas as coisas que nós desejamos e queremos.
Por isso nós nos frustramos. Por isso que os nossos planos nem sempre equivalem à realidade. Todavia, quando a Bíblia Sagrada nos fala dos planos de Deus, na Escritura Sagrada, plano e decreto é a mesma coisa. Porque não há absolutamente nada que Deus planeje fazer que não o faça. Entenda isso. Eu e você poderemos até planejar algo do qual nós não realizaremos, porque nos falta poder, nos falta conhecimento prévio. Todavia, quando Deus, na sua palavra, diz sobre planos, Ele está falando também sobre seus decretos. Tudo aquilo que Deus intentou fazer, Ele fará. Os decretos de Deus são eternos, os decretos de Deus são sábios, os decretos de Deus são livres. Romanos vai dizer exatamente isso lá no capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deus, quando planeja algo, Ele faz de maneira sábia, mas também faz de maneira absoluta e incondicional. O profeta Isaías, no capítulo 46 de sua profecia, no verso 10, vai dizer: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mas também no Novo Testamento, em Efésios 1:11, Paulo vai dizer que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Plano e decreto para Deus é a mesma coisa. E Davi vai dizer: Senhor, quantas maravilhas tens operados, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Sabe o que aqui significa, meu amado ouvinte, meu querido irmão, que nesse momento está sintonizado conosco no programa Mensagem da Cruz? Que há muitas coisas das quais nós enfrentamos e passamos que nós não sabemos o porquê nem o para quê. Nós ficamos por vezes perplexos, desanimados, desolados, sem entendermos e às vezes até murmuramos: mas Deus, por que eu? Mas Deus, por que isso? Senhor, por que agora eu estou passando por essa situação e essa aflição? Por que, meu Deus, logo nesse exato momento eu preciso enfrentar isso ou aquilo outro? Os seus planos não podem ser frustrados. Deus tem planos que não podem ser frustrados e os seus planos são os melhores para nós. Os seus planos são agradáveis, os seus planos são perfeitos, os seus planos são para nos abençoar e nos edificar. São verdades que nós não podemos esquecer. Primeiro, Davi nos mostra que a primeira verdade que nós não podemos esquecer é que Deus realiza maravilhas. Segundo, que Deus tem planos que não podem ser frustrados. Mas terceiro, as bênçãos do Senhor são incontáveis. O texto então vai nos dizer que eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, ou são mais do que se pode contar. Davi agora nos mostra que esse Deus maravilhoso, que opera maravilhas, que tem planos para nossas vidas, nos abençoa de uma maneira tal que nós não conseguimos relatar todas as coisas que Ele faz em nosso favor, porque são mais do que se pode contar. Ora, se em apenas abrirmos os nossos olhos pela manhã, nós já temos uma grande ação da graça de Deus sobre nossas vidas, quem dirá nós fazermos uma retrospectiva de toda a nossa vida, o quanto Deus nos abençoou. Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Isso faz parte de uma promessa que Deus faz a Noé, de que não deixaria de ter dia, nem deixaria de ter noite, de que haveria sol, de que haveria lua, de que haveria chuva, de que haveria verão, inverno, outono. Deus faz promessas ao longo da Escritura Sagrada, promessas essas que são firmes e são seguras. E as bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas podem ser observadas desde o raiar do dia. No momento que nós nos levantamos, no momento que nós respiramos, no momento que nós nos colocamos de pé e vemos o dia mais uma vez claro, nós podemos contemplar que a misericórdia de Deus ainda prevalece e continuará prevalecendo. Quando um dia se levanta
Deus está cumprindo a sua promessa de que haveria dia. Quando um dia se levanta, Deus está mostrando que a sua misericórdia permanece de pé, que a sua misericórdia foi renovada. Quando nós respiramos, nós temos a certeza e a convicção de que o Espírito Santo de Deus ainda continua nos dando fôlego de vida. Quando nós andamos, nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus ainda continua nos movendo, nos levando a andar e a viver. São tantas as bênçãos que Deus tem operado para conosco. Mas não apenas nisso. Bênçãos que Deus também tem operado para conosco no suprimento de nossa casa. Por mais difícil que tenha sido, por mais árduo que tenha sido o sustento, o conquistar o pão de cada dia, mas ainda assim o nosso Deus continua nos dando graciosamente. São mais do que se pode contar, diz assim o salmista, falando sobre as bênçãos do Senhor. Nós não podemos contá-las, nós não podemos enumerá-las, mas nós podemos agradecê-las. Nós podemos recordar os muitos momentos que Deus interveio, nos ajudou, nos abençoou, nos sustentou, e então rendemos a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Essas são verdades, amados ouvintes, das quais nós não deveríamos esquecer jamais. E eu sei que nós somos tendenciosos ao esquecimento todas as vezes que passamos por uma aflição. Mas à luz dessa palavra, à luz desse texto, não esqueça que Deus realiza maravilhas. Que Deus tem planos para a sua vida que não podem ser frustrados. Então, entenda os planos de Deus, se amolde a esses planos e agradeça. E finalmente, Deus tem tantas bênçãos que mesmo que nós quiséssemos, nós não seríamos capazes de enumerá-las. Por isso, agradeça ao Senhor. E Deus abençoe sua vida. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que você possa, em nome de Jesus, a partir de hoje, considerar essas verdades tão preciosas das quais nós não deveríamos esquecer. E eu quero orar pela sua vida nesse momento, aonde quer que você esteja. Pai, em tuas mãos nós, nesse momento, colocamos a vida de cada um dos nossos ouvintes, pedindo que o Senhor aplique a tua palavra, pedindo que o Senhor vá de encontro a cada um destes corações, ó Pai, e que o Senhor possa edificá-los através da mensagem santa. Ó Deus bendito, que nós sejamos gratos a Ti por todos os Teus feitos, que nós possamos recordar as inúmeras vezes que o Senhor nos abençoou poderosamente, que nós possamos saber que os Teus planos não podem ser frustrados e que tudo que nós vivemos e passamos fazem parte do Teu decreto para a nossa vida. Em nome de Cristo nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus aplique essa palavra ao seu coração. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Tudo podes,
Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E nós queremos parabenizar os nossos aniversariantes da semana. Dia 30, nossa irmã Dinorá Bejoino, Geraldo da Silva e Álvaro Ferreira. Dia 2 de fevereiro, nossa irmã Joane da Encarnação. E dia 3, nosso irmão Marcos da Silva, Silvio Célio Filho e Luz Maria. Feliz aniversário, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E se você, amado ouvinte, completou ou está para completar ao longo dessa próxima semana mais um ano de vida, que Deus abençoe sua vida e conceda sobre você muitas bênçãos dos céus. Um forte abraço e Deus abençoe poderosamente a cada um dos nossos aniversariantes desta semana. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. E nós chegamos ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz. Mas eu quero convidar você a estar conosco aqui em nossa igreja, na Praça Dantas Barreto, sem número, no centro de Bom Conselho. Domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 18h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui em nossa igreja o nosso momento de culto de oração e também o nosso estudo doutrinário. Você é o nosso convidado a participar das programações da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, mas também a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, @IP Bom Conselho. Siga as nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Quero agradecer a sua atenção, a sua audiência, desejar
a você uma semana abençoada e que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.